Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Saúde os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém! Estava lá atrás, eu já pirei lá atrás. Eu vi essa fumaça linda aqui na frente. Aí eu vi e comecei a gritar. Não sei nem se os irmãos ouviram, mas eu comecei a gritar e pirar. Pirei mesmo. As costas saem viajando, todas as costas formigando. As costas formigando, que delícia, que maravilha. Isso significa que Deus está aqui. Isso significa que Ele marcou essa noite como uma reunião especial para abençoar a tua vida. Amém. Ele marcou essa noite porque Ele sabia que em Curitiba estaria frio. Ele sabia que em Curitiba estaria chovendo. Só um instantinho. Paramos no chovendo. Chovendo. E Deus não queria que as pessoas que não dessem valor àquilo que Ele tem preparado estivessem aqui. Por isso Ele escolheu você. Aleluia! Por isso Ele separou você para estar aqui. Glória a Deus! Ele sabia que dentro de muita gente existiria um povo diferente, Aleluia! que não ia ficar em casa por causa da chuva. Aleluia. E é por isso que você que está aqui vai receber o que Deus tem preparado. Amém. E estive meditando durante a semana na palavra. Eu já a trago comigo há algum tempo. Deus me mostrou que estava no momento de pregar. E Deus me mostrou um título um pouco sugestivo, mas tem um grande valor, um grande significado para essa noite. Por tudo que a pastora falou, ministrando louvor, e por tudo que Deus é, e pela sua vida que está aqui. Então eu quero convidar a você a prestar atenção na palavra do Senhor. Por isso, encarecidamente eu te peço, desligue o seu celular. Ninguém é mais importante que Jesus nesse momento. Ele quer falar algo tremendo ao seu coração. E para que você saiba que é tremendo, eu vou dizer a vocês o título dessa mensagem: O milagre de Deus procura por você. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Amós, capítulo de número 3. Fiquei muito preocupado essa noite, viu, pastora? A senhora pregou tudo que eu ia dizer. Mas louvado seja Deus, que essa mensagem que o Senhor confirmou para mim na sexta-feira, Deus também está falando no seu coração. Amém. Amós também. É Amós também? Eu comentei com o pastor. Que bom, cheguei primeiro, comentei, pastor, ela pregou. Eu ia pregar também. Amém, é de Deus. Chegamos primeiro. É de Deus. Cheguei primeiro na passagem, mas a senhora falou antes. É de Deus. Está tudo tranquilo. Amós, capítulo de número 3. Deus tem algo para você, meu querido, minha querida. Amém. Aquele que encontrou, diga amém. Amém. Opa, maravilha, estou gostando de ver. Então leiamos a palavra do Senhor que diz assim, em Amós capítulo 3, apenas o versículo de número 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Vamos ver mais uma vez. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.
Oh Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem algo preparado nessa noite para as pessoas que estão aqui, para cada um de nós, Senhor. E nós queremos ser, meu Pai, cooperadores, veículos de bênção, Senhor, neste lugar. Não queremos ser empecilhos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua presença venha ainda mais marcante. Que a Tua presença venha, Pai amado, e comece a agir no sobrenatural. Senhor, eu oro para que todas as bênçãos e milagres, os quais estão ainda retidos, sejam hoje liberados para a Tua igreja, liberados para o Teu povo. Por isso, toda oposição maligna, todo mal, toda muralha colocada pelo inimigo, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E toda hoste maligna bata e retirada, em nome do Senhor Jesus. E olha assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu vim aqui para buscar Tua face. Senhor Jesus, eu vim te louvar, eu vim te adorar, mas agora eu quero ouvir a Tua palavra. Senhor, eu quero receber tudo quanto o Senhor tem preparado para mim. Não me erra, Senhor. Atinge-me com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Aqueles que concordam, digam amém e aplaudam o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Amados, muitas vezes nós esperamos pelo cumprimento das promessas de Deus. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus um avivamento. Nós oramos pedindo: Deus, vem com um derramamento de poder. Outros momentos até nós intercedemos e pedimos: Senhor, quando as pessoas adentrarem a esta casa de oração, a esta igreja, que haja aqui salvação, que haja aqui libertação, que haja aqui cura, que haja prosperidade. Enfim, nós oramos e invocamos a presença do nosso Deus. E nós pedimos: Senhor, derrama dos seus milagres. Mas acontece que nós não nos colocamos na posição que nós precisamos estar para que os milagres do Senhor venham até nós. Amém. E nesta noite, Deus irá mostrar à sua igreja qual é a posição que Ele espera de você. Amém, meu Deus. E como você vai conseguir, como você vai conquistar as bênçãos que Ele tem preparado. Amém. Talvez você que está aqui nessa noite esteja pensando: nossa, Deus tem bênçãos para mim? Deus tem milagres para mim? O que eu posso fazer, ou o que eu tenho que fazer para conquistá-los? O que eu preciso como atitude tomar para que os milagres do Senhor venham sobre a minha vida? O que eu preciso fazer para que os milagres e bênçãos do Senhor que já existem no reino espiritual se materializem e eu possa desfrutar no nosso reino físico? E pensando nisso, Deus me mostrou 4 passos que nós, como igreja, nós precisamos tomar, desenvolver, para que nós conquistemos os milagres do Senhor. Então vamos lá. Convido você a mergulhar comigo nessa mensagem. Convido você a prestar atenção na íntegra nessa mensagem. Por isso, vire para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus tem milagre para mim. Por isso não conversa comigo. Eu quero ouvir tudinho o que Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. Então, para alcançar o milagre do Senhor, em primeiro lugar, em primeiro passo, é necessário ouvir a Deus. Primeiro passo, ouvir a Deus. Aí você pode pensar comigo assim: mas de que maneira? De que maneira, de que forma que eu posso ouvir a Deus? Existem algumas maneiras que nós podemos ouvir a Deus. A primeira
primeira delas é diretamente. Palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo de número 3, os versículos 10 e 11, conta a história que Samuel estava dormindo e Eli em outro aposento. E Samuel ouviu uma voz: Samuel, Samuel! E ele pensou que fosse Eli, então ele levantou do seu aposento, do seu quarto, foi até Eli. Imagino eu, balançou Eli, falou: pronto, Senhor, o que o Senhor quer? Aí Eli: o Senhor me chamou. Não chamei você. Vai dormir, Samuel. O cara dormindo deve estar sonhando. E Samuel voltou. E pela segunda vez ele ouviu: Samuel, Samuel! E ele foi até Eli, a resposta foi a mesma. E quando chegou na terceira vez, ele ouviu novamente: Samuel, Samuel! E ele foi até Eli. Eu imagino Eli com um sorriso, né? De novo: Samuel, quando você escutar essa voz de novo, ele devia estar morrendo de amores, porque ele queria dormir. Quando você escutar essa voz de novo, diz assim: fala que o teu servo ouve, tá bom? E deixa dormir. E Samuel saiu, deitou-se novamente, e aí ele ouviu a voz: Samuel, Samuel! E então ele disse: fala que o teu servo ouve. E Deus disse a ele assim: Samuel, então preste muita atenção, porque eu tenho algo tremendo, eu tenho coisas grandes para revelar a você. Então a primeira maneira de nós ouvirmos a Deus é diretamente, o Senhor falando conosco, seja de forma audível ou uma voz falada ao nosso coração, à nossa consciência. Mas não é a única maneira que nós podemos ouvir a Deus. Nós ainda podemos ouvir a Deus por meio dos profetas. A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 18, o versículo de número 18, Deus fala ali: eu colocarei homens semelhantes a ti, e os constituirei profetas, e neles colocarei a minha palavra, a eles ouvis. E amados, quando um profeta do Senhor fala, eu quero ensinar a igreja nessa noite, você precisa ouvir. Quando um profeta de Deus fala, você precisa julgar se está condizente com as Escrituras, se Deus confirma o seu coração. Entretanto, jamais zombe de um profeta de Deus. Em 2 Reis, capítulo de número 2, o verso 23 nos ensina que Eliseu estava num local e começou a se dirigir a outro. E apareceu ali uns rapazinhos e começaram a dizer: sobe, calvo, sobe, calvo. E na NVI ele diz assim: sai daqui, careca. E trazendo para os nossos dias, talvez uns tivessem chamado assim, né? Uma série dos anos 80 aí, o Kojak. Aí talvez o Lex Luthor. Aí talvez outro tivesse dito assim: o aeroporto de Mosquito, o Lustroso, o Brilhante. Eu não sei. O Pinduca. Eles zombaram do profeta de Deus, e sabe o que aconteceu? Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. E tendo feito isso, apareceram 2 enormes ursas e despedaçaram 42 deles. Não zombe de um profeta do Senhor. Antes julgue, para que se a palavra realmente é de Deus, mas não zombe de um profeta. Mas não é só através de ouvir diretamente ou por boca de profeta. Deus também fala conosco pela leitura bíblica. A Josué, Deus disse assim, está registrado no capítulo 1, versículo 8. Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para cuidares que atentamente cumprires tudo o que está escrito, e só então fareis prosperar os teus caminhos e será bem sucedido.
ouvir, meditar na lei do Senhor somente de manhã? Algumas pessoas entenderam, somente de manhã? Não. Dia e noite. Medite na palavra do Senhor. Porque Deus fala com você, meu querido. Deus fala conosco por meio da leitura bíblica. Mas ainda existe mais uma maneira pela qual Deus fala conosco. Deus fala conosco por meio da oração. E aqui eu quero utilizar um versículo clássico da Bíblia. Jeremias 33:3 diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar: ouvir a Deus. Mas ouvir a Deus não é o único passo para que nós venhamos a receber os milagres. Não basta só ouvir a Deus, é preciso obedecer a Deus, que é o segundo passo que nós precisamos dar, o passo de obediência. E talvez você pense assim: obedecer, mas de que forma obedecer? Em primeiro lugar, com fidelidade e atenção. Eu quero ler com vocês rapidamente Deuteronômio. Eu amo essa passagem. O capítulo de número 28. Deuteronômio 28. Apenas os versículos 1 e 2. Rapidamente aqui. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Atentamente, fielmente, nós precisamos obedecer ao Senhor. Mas essa obediência ainda vai além. No que tange a obediência ao Senhor, nós precisamos seguir à risca aquilo que Ele fala ao nosso coração. Nós precisamos seguir à risca aquilo que Deus fala conosco. Um exemplo bíblico, em João, capítulo de número 21, diz ali: Jesus já havia ressuscitado, os discípulos tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. E eles estavam no mar Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. E então Jesus disse assim: tem algo para comer? Eles disseram: não, Senhor, nós não temos nada. Então lance a sua rede do lado direito do barco. Amados, lançar a rede, tudo bem, mas do lado direito do barco. Não era na frente, não era atrás, não era do lado esquerdo, no lado direito do barco. Sabe por quê? Porque a sua fé deve estar firmada, deve estar alicerçada àquele que está ao lado direito de Deus. Aleluia! Quem está do lado direito de Deus? Jesus. Aleluia! Lance a sua rede no lado direito. Lance a sua fé no Senhor Jesus. E eles seguiram fielmente, à risca, aquilo que Jesus havia dito. E o que aconteceu? Quando eles puxaram as redes, eles não conseguiam trazer as redes. De tamanha era a quantidade de peixes. Então você precisa obedecer a Deus com fidelidade, atenção, seguindo a risca. E aí tem mais uma forma de obedecer a Deus, que é essa pega. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga assim: essa pega. Com prontidão. Aleluia! Eu vi esses dias no Face uma imagem de um rapaz assim. Aí embaixo uma frase assim: quem nunca escutou, se correr vai ser pior. Eu comecei a meditar nessa frase, e aí eu fiquei pensando assim: quais frases eu acredito que as mães, até as mães que estão aqui de plantão, mais odeiam ouvir? E aí eu pensei assim já vai! Tô indo! Já vou. Ah, eu já vou fazer. E como eu também sou filho,
Eu lembro de muitas vezes, filho, já vou, mãe. Você já saiu daí? Já? O quê? Não, eu tenho que dar. Como é que eu não estou entendendo? Não, mãe, a senhora sabe que eu não gosto de ficar gritando por causa disso. A senhora não entende, então eu espero eu chegar aí. Muitos filhos estão dizendo assim para Deus: espera aí, Senhor, eu já vou obedecer. Glória a Deus. Espera aí, Senhor, eu já vou. Amanhã eu deixo o pecado. Fala, Deus. Essa mensagem. Ah, Senhor, amanhã eu obedeço. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus espera de você, minha amada, meu amado. Ele quer que nós venhamos a obedecê-lo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que ouvir a Deus e obedecer não são os únicos passos que nós precisamos dar para conquistar os nossos milagres. Ainda é preciso dar mais um passo, que é crer nas promessas de Deus. E como é caracterizada a pessoa que crê nas promessas de Deus? Em primeiro lugar, ela demonstra confiança em Deus. Um exemplo muito tranquilo, muito simples de se falar, está registrado em Gênesis capítulo 22, no versículo 5. Ali conta, um pouquinho antes até, que Deus fala assim: Abrão, eu quero que você vá e sacrifique Isaac. Abrão, sacrifique para mim Isaac. Quem era Isaac? Era o filho da promessa. Que promessa Deus havia dado a Abrão lá no capítulo 12? Eu te multiplicarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus manda justamente sacrificar o filho da promessa. Mas Abraão confiou em Deus. No versículo 5, ele diz assim para a comitiva que estava com ele: esperem aqui, eu e o menino vamos até o monte, adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, e já retornamos. E ele foi, preparou o altar, preparou o holocausto, que era o próprio filho, amarrou, e quando estava com o cutelo para matá-lo, apareceu um anjo e disse: Abraão, não faça isso. Deus viu que você é fiel, Abraão. Pode soltar o seu filho, olhe lá. E havia um cordeiro, preso com chifres entre galhos. E aí então ele foi e sacrificou aquele cordeiro no lugar do filho. Aleluia. E aquele lugar Abraão chamou de Jeová Jiré, o Deus provedor. Aleluia. Você precisa de um milagre de provisão? Creia em Deus, confie em Deus. Mas a pessoa que crê em Deus, ela persevera. Ela não desiste. Na palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, no verso 22, está escrito assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas vezes, amados, nós queremos receber os milagres de Deus, nós queremos receber algo de Deus, mas nós desistimos de pedir, nós desistimos de buscar, nós desistimos de confiar que Deus é o Todo-Poderoso para nos dar. Fala, Deus. E Deus está dizendo: confie em mim. Aleluia. Se eu ainda pudesse acrescentar, acrescentaria os Salmos de número 37, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas eu disse tudo. Eu não disse algumas coisas, poucas coisas, ou quem sabe alguma coisa. Tudo. Tudo Ele fará. Mais uma característica daquele que confia em Deus: ele não foca nas adversidades. Aleluia. Ele não foca nos problemas. Ele foca em Deus. Ainda que ele esteja consideravelmente em desvantagem, ele continua confiando em Deus. Porque quando você tem o Senhor na tua vida, você tem um que faz a diferença. Aleluia. E aí Deus me leva a Juízes capítulo de número 7. O versículo 12. Vou contar rapidamente a história de Gideão. Na Bíblia, ali no capítulo de número 6, diz que o povo pecou.
E aí ficaram sob o domínio dos amalequitas e medianitas. O povo vivia em cavernas com medo. Vivia escondido. Porque vinham os amalequitas e medianitas como gafanhotos e destruíam todas as plantações. Matavam todo o gado. Deixavam o povo na miséria. E aí Deus vem e chama Gideão. E Gideão era o mais novo da família, mais pobre. E então Gideão convoca, chama o exército para essa peleja. E a palavra do Senhor ainda diz que Deus olha para aquele exército e diz: tem gente demais aí, Gideão. E Deus começa a estabelecer algumas provas. Primeiro ele diz assim: fale para aqueles que são tímidos que vão embora. Apenas 22 mil foram embora. Mas ainda tem gente demais aí, Gideão. Aí levou o povo às águas. E aí ele separou alguns que levassem a água na boca quando tivesse sede, e outros que lambessem como cachorro. E aí ele disse: olha, esse povo que fez desta maneira, e foram apenas 300 homens, ele disse assim: com estes homens você vai libertar o meu povo, você vai destruir o exército do inimigo. Detalhe, agora sim, no capítulo 7, versículo 12, está escrito que os midianitas, os amalequitas e os outros povos que estavam com eles eram tão numerosos que não se podia contar, eram como gafanhotos. Ele estava em desvantagem pela ótica terrena, mas ele tinha vantagem, que do lado dele estava o Todo-Poderoso. E na Bíblia diz que ele ainda dividiu esses 300 homens em 3 comitivas de 100. E Deus deu a vitória a eles. Talvez você hoje esteja se sentindo oprimido, esteja vivendo uma vida escondido, como dentro de uma caverna, com medo dos seus adversários que têm se multiplicado. Talvez os seus inimigos, os seus adversários ainda sejam muito mais numerosos do que você. Seja o seu nome no CEPROC, sejam contas para pagar, o filho nas drogas, o marido que não é convertido, o marido que é alcoólatra, a esposa que não quer saber de Jesus. Talvez muitos sejam os teus adversários, mas o Senhor nessa noite está dizendo: se você me tiver na tua vida, se a minha presença estiver contigo, eu sou um que faz a diferença. Aleluia. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus quer de você. Aleluia. Mas amados, depois de ouvir, depois de obedecer e depois de crer nas promessas do Senhor, ainda tem mais um passo que nós precisamos dar, que é ter um milagre dentro de nós. Talvez você esteja perguntando assim: mas ter um milagre dentro de nós? Esse milagre chama-se Jesus Cristo. Na palavra do Senhor, em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20, e diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer ter comunhão com você. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer ter intimidade com você. Aleluia. Ele é o milagre. Ele é o milagre em pessoa que quer habitar dentro de você. Mas para ele habitar, você precisa convidá-lo. Você precisa permitir. E quando nós pensamos no milagre dentro de nós, nós precisamos entender que em muitas igrejas, em muitos lugares por aí, as pessoas têm buscado bênção e têm saído de mãos vazias. Porque as pessoas têm buscado as bênçãos. As pessoas não têm buscado o abençoador. Mas nessa noite Deus está falando para você: busque a minha face, busque a minha presença, busque o abençoador. Sabe por quê? Porque está escrito em Mateus capítulo 28, o versículo 18, palavras de Jesus: todo poder me foi entregue nos céus e na terra. Se você tem Jesus, você tem
milagres do Senhor te alcançam. Com Jesus, com Ele bem pertinho, íntimo, dentro de nós, sabe o que nós alcançamos? A posição que Deus espera de nós. Aleluia. Talvez você fique pensando, posição. Tem alguma posição que Deus quer? É sentado, deitado? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Meu. A posição que Deus quer de você é a posição de filho. Mas acima de tudo, de inúmeras passagens na Bíblia, eu separei uma para ler nessa noite, para que você possa entender verdadeiramente quem é você em Jesus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 2, apenas o verso 9 diz assim. Ouça bem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você não é qualquer um, meu irmão. Você é uma nação santa. Você é um povo escolhido, adquirido por Deus. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço de sangue por você. E Ele conquistou tudo que você precisa na cruz do Calvário. Na sua vida não existe um crachá escrito capacho de Satanás. Mas na sua vida existe um sangue do Cordeiro. Aleluia. Uns pés para conquistar e para esmagar a cabeça de um diabo. Deus fez de você muito mais que vencedor. Aleluia. Talvez você esteja aí se sentindo oprimido, fraco, amedrontado, triste, cabisbaixo, sem esperança. Há tanto tempo eu tenho buscado. Há tanto tempo eu tenho esperado os milagres. Há tanto tempo eu tenho clamado ao Senhor e Ele não tem me respondido. Há tanto tempo eu tenho orado pelos meus pais, eles não estão na igreja. Fala a Deus. Há tanto tempo eu tenho orado pelos meus filhos, tenho jejuado, buscado, e eles não estão na igreja. Tanto tempo eu tenho buscado pelos meus familiares, e não é falta de falar, eu prego sempre quando converso com eles, seja pessoalmente, seja por telefonema, seja por e-mail, MSN, e toda forma eu falo de Jesus, e eles ainda não estão na presença do Senhor. Talvez a sua luta seja um parente teu desviado, ou até mesmo uma pessoa muito querida, que está até nos caminhos do Senhor, mas está longe do propósito que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. Por isso eu quero fazer uma pequena consideração. Deus quer, e Deus vai fazer o milagre na sua vida. Aleluia. Deus quer, e Deus vai fazer o milagre. Mas Deus procura pessoas para que Ele possa revelar. Agora eu me remeto lá no início, no versículo que nós lemos. Certamente, não farei coisa alguma, diz o Senhor, sem antes revelar os meus planos aos meus filhos, os profetas. Portanto, amado, se Deus não revelar, Ele não faz. Mas para que Deus possa revelar, precisa pessoas aptas para ouvir. E aí eu pergunto para o povo: onde estão os profetas de Deus? Aleluia. Onde está você, profeta, que tem estado escondido, oprimido, debaixo da cama, morrendo de medo do inimigo? Fala a Deus. Onde está você, profeta? Onde está você, profetisa de Deus? Deus procura pessoas para ter um íntimo relacionamento. Ele quer falar, mas Ele quer que as pessoas ouçam. Onde está o servo e a serva? Onde está o filho e a filha que esteja hoje, nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero receber sim a revelação do trono da graça. Aleluia. Você é essa pessoa.
falar. É com você que Deus quer falar. É com você que Deus quer mexer. Você quer milagre? Eu também quero milagre. Mas para isso precisa ter um abençoador. Temos um abençoador? Temos. Glória a Deus se nós temos. Mas assumamos então a nossa posição diante dele. Deus me revela que tem muitas pessoas que têm se detido a pedir. Outras até vão um pouquinho além. Pedem e adoram. Mas são poucas as que estão se colocando na presença do Senhor para ouvir. Fala, Deus. Deus quer falar com você. Eu também quero receber milagres. Eu também preciso de Jesus, que é um milagre maior na minha vida. Louvado seja Deus, porque o Senhor me trouxe até aqui. E louvado seja Deus, que trouxe você até aqui para ouvir essa palavra nessa noite. O que você quer fazer com a sua vida? Você quer receber milagres? Deus tem os milagres, mas Ele quer que você assuma a posição que Ele designou você. Talvez você esteja aqui e ainda não tenha Jesus na sua vida. Então tenha Jesus, que é um milagre maior dentro de você. Convide Jesus a habitar na sua vida. Convide Jesus a ser um milagre dentro de você. Faça como Jó. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Deus quer relacionamento. Deus quer pessoas que tenham desejo, um ímpeto dentro de si de vê-lo face a face. O que você quer? Qual é a escolha que você vai fazer? Assuma a posição de profeta que Deus tem para você. Deus tem. E você sabe. Assuma a posição, meu irmão. Assuma a posição que Deus tem. Deseje a partir de hoje a ouvir ao Senhor e receber as revelações que Deus tem para dar. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua atitude? Deus tem usado muita pastora aqui na nossa igreja para dizer que Deus vai fazer, para dizer que Deus quer realizar. Mas Deus, para realizar, Ele precisa de pessoas que queiram ouvir, para anunciar o que Ele vai realizar. Deus não é um Deus de pegar de surpresa. Deus é um Deus que revela. Mas revelar para quem? Fala, Deus. Onde estão as pessoas que querem receber as revelações profundas do Senhor? Eu estou aqui, Senhor, eu quero. E Deus nessa noite me coloca aqui, diante do púlpito, na condição de profeta, para declarar sobre a tua vida o que Deus tem revelado. E como Deus, se Ele encontra alguém que Ele pode falar, pode revelar para fazer, Deus revelou, então Deus vai fazer. Aleluia. Existem milagres que vão acontecer na sua vida. Aleluia. Haverá um desencadear das promessas de Deus. Tinham promessas trancafiadas. Tinham promessas no meio do povo do Senhor que estavam esquecidas. Deus nessa noite vai trazer à tona. Deus nessa noite vai mexer com você, meu irmão. Vai mexer com você, minha irmã. Qual é o milagre que você precisa? Pois eu, servo do Senhor, profetizo sobre a tua vida que o milagre que você precisa vai acontecer. Se você crer, se você ouvir, se você buscar a presença do Senhor, ser fiel a Ele, seguir cada um dos passos que nós vimos essa noite, os milagres do Senhor, você não vai precisar pedir, você não vai precisar buscar. Os milagres do Senhor estão à sua procura. Cadê você? Onde você está? Coloque-se em pé, amada igreja. Lembrando o título da mensagem: os milagres de Deus procuram por você. Onde você está? Quem é você que o milagre está procurando? Quem é você que Deus está procurando? Quem é você que Deus quer se revelar? Quem é você?
Quem é você que tem esse desejo no coração de receber a revelação do Todo-Poderoso? Quem é você? Se apresente diante de Deus. Diga: Senhor, sou eu. Eu quero receber a sua revelação, sim. Eu quero ouvir a sua voz, sim. Porque eu não quero mais olhar para a diversidade de circunstâncias, eu quero olhar para o Senhor. Eu quero receber a sua revelação, porque eu sei que com ela virão os meus milagres. Aleluia. Quem é você? Onde você está? Sai do seu lugar. Apresente-se diante de Deus. Você quer milagre? Quer receber? Sai do seu lugar e vem à frente. Se você não quiser, tudo bem. Eu quero e por mim eu pego todo.